Então, dando continuidade à nossa revisão de saúde da mulher, a gente vai começar revisando alguns conceitos, né, que eles podem cair separado na hora da prova, lá num verdadeiro ou falso, ou também eles podem cair lá inserido num texto, né, e aí tu sabendo o conceito, né, tu sabendo o que significa a palavra, te ajuda muito a interpretar aquela questão. Então, são conceitos que caem muito presentes em provas quando tratam desse tema saúde da mulher. Menarca é a ocorrência da primeira menstruação, a menopausa é a cessação da menstruação, a telarca é o desenvolvimento das mamas, a pubarca é o aparecimento dos pelos pubianos, o climatério é a fase da vida em que ocorre a transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo, a perimenopausa é o período que antecede a última menstruação. Em geral, essa última menstruação ela ocorre ali entre 40 e 55 anos. Os principais sintomas ginecológicos que levam as mulheres a buscarem atendimento são a dor, as modificações dos ciclos menstruais, as hemorragias e o corrimento vaginal. A gente vai fazendo uma caminhada, vai fazendo uma viagem aqui, uma revisão bem rápida sobre saúde da mulher. Então, se quiser aprofundar o estudo, vamos lá, vamos buscar mais teoria. A ideia aqui, a minha pretensão é que tu consiga fixar a maior quantidade de conteúdo possível no menor tempo aí que a gente conseguir. Então, a dor é um sintoma muito frequente ali em ginecologia, quase sempre subjetiva e inconstante. É importante identificar a origem, o tipo, a intensidade e em que momento a situação ocorre. O corrimento vaginal, também chamado de leucorreia, é representado pela saída de secreção de coloração e abundância variável. A leucorreia fisiológica é uma secreção normalmente produzida pelas mucosas vulvares, endocervical, ectocervical e, sobretudo, vaginal, que pode ocasionar ali um corrimento sem dar motivo para inquietação ou um tratamento. Já aquelas leucorreias patológicas estão ligadas às inflamações vulvovaginais e, pela relevância e frequência, ela deve ser diagnosticada logo e tratada. Então, um resumo em relação ali às leucorreias, né? Então, uma leucorreia normal ali, o paciente não vai ter queixa nenhuma. E qual é a característica desse corrimento? Qual é a característica dessa leucorreia? Ele é claro, fluido e esbranquiçado. Já a vaginose bacteriana, a mulher vai se queixar de um odor fétido associado ao coito ou à menstruação. E a característica do corrimento? Esbranquiçado ou cinzento, fluido, escasso e aderente às paredes vaginais. Já a candidíase vulvovaginal, prurido, ardor e um corrimento. A característica ali é esbranquiçado, espesso, com grumos ali, tipo um leite coalhado, vamos dizer assim. Já a tricomoníase, ela é um corrimento espumoso, com odor, disúria e prurido. Ele é verde, amarelado ali, espumoso, aderente ali e bem abundante. Então, em relações ali à alteração do volume dos ciclos menstruais, mesma coisa que a gente vem falando, tentar definir, tentar conhecer o maior número possível da terminologia usada na saúde da mulher para a gente não ser surpreendido na prova. Então, uma hipermenorreia é o aumento do volume sanguíneo, uma hipomenorreia, diminuição do volume sanguíneo. Sobre o período dos ciclos, polimenorreia, ciclos menstruais frequentes, oligomenorreia, diminuição dos ciclos menstruais, amenorreia, ausência de menstruação. As amenorreias elas podem ser primárias, quando aparecem na adolescência, e secundárias, quando presentes em mulheres ou adolescentes que já menstruaram e cujos ciclos se interromperam por pelo menos 3 meses. A menorragia representa o aumento quantitativo dos sangramentos menstruais, com alongamento frequente da duração das menstruações. As menorragias se diferenciam das metrorragias, que são sangramentos que aparecem fora dos ciclos menstruais. A dismenorreia, ou menstruação dolorosa, pode surgir antes, no desencadeamento ou durante o ciclo menstrual. Em seu mecanismo,
Estão presentes fenômenos espasmódicos, vasculares, congestivos e com frequência também psicológicos. Sobre o período fértil, então. O ciclo menstrual ele inicia-se no primeiro dia da menstruação e a ovulação normalmente ocorre no meio do ciclo, aproximadamente 14 dias após o início do sangramento. A determinação do período fértil baseia-se em 3 princípios científicos. A ovulação, que costuma acontecer 14 dias antes da próxima menstruação, pode haver aí uma variação de 2 dias, para mais ou para menos. O óvulo, após a ovulação, tem uma vida média de 24 horas. E o espermatozoide, após a sua deposição ali no canal vaginal, ele tem capacidade para fecundar um óvulo até o período de 48 a 72 horas. Sobre o ciclo ovulatório, a gente divide ele em ciclo ovulatório do ovário e ciclo menstrual no útero. O ciclo ovulatório no ovário tem ali os hormônios FSH, que desenvolveram o folículo nos 14 primeiros dias, e o LH, que contribui para a liberação do óvulo do folículo para as trompas e formação do corpo lúteo. Já ali no ciclo menstrual no útero, há o estrogênio, aumenta a espessura do endométrio, 14 primeiros dias, e a progesterona aumenta a espessura do endométrio nos 14 últimos dias. Vamos falar agora, então, sobre os métodos anticoncepcionais, aqueles chamados de métodos comportamentais. O método Ogino-Knaus, que é a tabelinha, o método da temperatura basal corporal, o método do muco cervical, que é o Billings, o método cinto térmico, que a gente alia os dois. Também há sobre a amamentação, que a literatura traz que, dependendo ali se é uma amamentação exclusiva, pode sim ser também utilizado ali, entendido como método anticoncepcional, e também o método comportamental do coito interrompido. Já os métodos chamados de barreira é a camisinha masculina, a camisinha feminina, o diafragma e a geleia espermaticida. Outros métodos contraceptivos, aí a gente vai falar dos definitivos, aí sempre bom ler a Lei 9.263 de janeiro de 96, que fala ali sobre os requisitos, traz as informações todas. Ela foi atualizada agora há poucos anos atrás, se eu não me engano em 2020 ou 2021. Então, boa essa leitura, mas essa lei é atualizada. Então, no feminino definitivo é a ligadura tubária, já no masculino é a vasectomia. E a lei traz que em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que se observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso ao serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce. Esse texto está contido lá naquela lei que eu falei, que é a 9.263. Anticoncepcionais orais, a pílula combinada, 21, 22 ou 28 comprimidos. No primeiro mês é no primeiro dia do ciclo menstrual ou até o 5º dia. Os orais ali, o progestogênio ou mini pílulas, de 28 a 35 comprimidos, sem interrupção, nas lactentes, iniciado após 6 semanas do parto. Também há os anticoncepcionais injetáveis, intramuscular. O progestogênio, que é um uso trimestral somente após 18 anos em lactantes. E o progestogênio mais estrogênios, que o uso é mensal. Também, ainda sobre métodos contraceptivos, a gente tem que falar do DIU, né? Que é um artefato ali feito de polietileno, com ou sem adição ali de substâncias metálicas ou hormonais, que tem ação contraceptiva quando posto dentro da cavidade uterina. Também pode ser utilizados para fins de tratamento, como é o caso dos DIUs, medicamentos com hormônios. Não provoca aborto, porque atua antes da fecundação. Existem diversos modelos de DIU, o mais usado é o de T de cobre. Ele é recoberto com cobre, ele age inativando ou matando os espermatozoides, impedindo o encontro deles com o óvulo. A fertilidade da mulher retorna logo após a retirada do DIU. As características, então, do DIU com cobre: não contém hormônios, altamente efetivo, é o melhor custo-benefício, praticidade, não precisa de lembrança diária
para poder fazer ali tomar as medicações. O dia de longação dura até 10 anos, retorno rápido à fertilidade, quase que imediato após a retirada, sem efeitos sistêmicos, pois tem uma ação local ali intrauterina, não interfere na lactação, tem altas taxas de continuidade, os maiores entre os métodos reversíveis, e não aumenta o risco de contrair infecção sexualmente transmissível. Ali, informações para inserção, então, do DIU. O DIU com cobre pode ser inserido em qualquer dia do ciclo menstrual, desde que excluída a gravidez, no pós-parto imediato, até 10 minutos após a dectação, e precoce, 10 minutos a 48 horas, pós-abortamento imediato e depois de 4 semanas do parto. As mulheres que estão do DIU, né, orientações para ela, o impresso ali que está contido dentro da embalagem do DIU de cobre, com as informações deve ser entregue à paciente, assinado e carimbado pelo profissional médico ou enfermeiro que realizou a inserção. A mulher deve ser orientada a procurar atendimento a qualquer tempo, caso apresente algum sintoma de alarme, como febre, dor pélvica, aguda e persistente. Consulta de revisão entre 30 e 45 dias após a inserção do DIU. Não há contraindicação para a mulher realizar suas atividades após a inserção do DIU. A mulher deve ser orientada a usar preservativo masculino ou feminino ou outro método contraceptivo durante 7 dias após a colocação, né? Período de adaptação do organismo. As usuárias de DIU com cobre que retornam à consulta com queixa de dor pélvica ou abdominal devem ser avaliadas quanto a DIP, gravidez ectópica, aborto, perfuração uterina ou expulsão parcial do DIU. E as mulheres que se queixam de dismenorreia devem ser tranquilizadas quanto ao caráter transitório da mesma. Podem ser prescritos analgésicos como diclofenaco, indometacina, ibuprofeno e ácido mafenâmico. Fechamos aí de maneira bem rápida, bem sucinta aí mais uma parte da nossa revisão aí de saúde da mulher.